Em geral, é com amargor que chegamos ao fim do conhecido. Chegamos ao fim de nosso cativeiro, cheios de ansiedade e medo. Não morremos felizes, calmos e belamente. A ideia da morte nos põe num estado de desespero e, por essa razão, se somos sutis, inventamos uma filosofia do desespero ou recorremos à filosofia da esperança, como faz a maioria das pessoas chamadas religiosas. O relevante é rejeitarmos tudo isso por o termos compreendido, quer dizer, rejeitarmos sem qualquer razão a vida que conhecemos. E veremos então que nossa mente se achará num estado em que começará a se libertar do conhecido. Essa é uma das coisas que precisamos fazer a fim de podermos compreender a imensidade e a potência criadora da morte. E agora, consideremos a questão do tempo. Há tempo cronológico e o tempo psicológico. Não estou falando do tempo cronológico, do tempo marcado pelo badalar do sino da igreja. Me refiro à terminação do tempo psicológico. E essa terminação só pode se verificar quando a mente não está buscando, obtendo, chegando. Compreendeu inteiramente esse processo e, portanto, não há o amanhã como resultado das experiências de hoje. O tempo em cujo decurso vamos para o emprego, nos dirigimos a um encontro com alguém, tomamos um ônibus e etc., é coisa completamente diferente do tempo psicológico que formamos com a esperança. Eu não sei, mas saberei. Estou enraivecido, mas me encontrarei finalmente num estado de paz. Sou nacionalista, estreito, fanático, mas o tempo gradualmente trará a libertação desse estado de mediocridade. O tempo, a mente, o utiliza para mover-se psicologicamente daqui para ali. E enquanto existir em cada um de nós esse tempo psicológico, não haverá possibilidade de compreendermos o que é a morte. Para compreender o que é a morte, a mente deve estar completamente livre do medo. Deve se achar num estado em que diz para si própria, eu não sei. E não procura nem deseja resposta alguma. Esse é o estado livre do conhecido. Significa que a mente já não busca. Psicologicamente se prepara para, através do tempo, vir a ser alguma coisa. Verá então, se aí chegar, que toda ideia de continuidade cessa por inteiro. Morre a mente para todas as suas insignificantes ansiedades, apetites, invejas e vaidades. Morre para tudo isso imediatamente. E nesse morrer, nenhuma ideia existe de continuidade. Só quando há um fim, pode haver um novo começo. Com o fim do passado, desponta algo totalmente novo. O que chamamos pensamento dá à mente a ideia de continuidade. E eis o que é tempo psicológico. Porquanto todo pensamento resulta de nosso condicionamento, nossa memória, nossa experiência. Todo desafio provoca uma resposta desse fundo e essa resposta é o pensamento em ação. Portanto, não há espontaneidade e jamais há resposta que esteja livre do passado. Mas quando tem fim o nosso pensamento, nossa avidez, nossa inveja, nossa ambição e sede de poder, toda a estrutura psicológica da sociedade que constitui o eu, quando tudo isso termina, sem motivo algum, a mente se acha num estado de não saber, completamente vazia. E só então há a morte. O que acontece na realidade quando você morre fisicamente? Deixa tudo para trás. Nada você pode levar com você. Não importa quantos motivos tenha para viver, com a morte não se discute. Você não pode chegar na morte e dizer, eu ainda preciso fazer isso e aquilo. Me dê mais um mês ou mais um ano. Quando a morte chega,
Ela lá está, absoluta, peremptória. Pode crer na reencarnação ou noutra forma de ressurreição no futuro, mas todas as crenças são irrelevantes ao ter pela frente o fato da morte. E se interiormente morrer para a estrutura psicológica da sociedade, para todas as acumulações do passado, poderá ver que a morte é criação. Não a criação do escritor, do músico, do pintor, do cientista, porém, criação que não tem começo e nem fim. E se não estamos nesse estado de criação, que é morte, que é amor, nossa vida pouco significa. Portanto, não tome o que estou dizendo por uma certa filosofia lógica ou superlógica, mas penetre realmente em você mesmo, compreendendo-se completamente. Negue totalmente tudo o que até agora você considerou vida, suas experiências, sua ambição, sua avidez, sua inveja. E verá que, nesse findar, se encontra uma morte que é criação atemporal e que, se desejar lhe dar um nome diferente, se pode chamar Deus, o imensurável, o desconhecido. Vocês querem fazer perguntas sobre esse assunto? Pergunta: não deveríamos guardar silêncio por alguns minutos? Resposta: os senhores não estavam em silêncio enquanto escutavam? Não se mantinham atentos e vigilantes? E quando uma pessoa está atenta e vigilante, há um silêncio de peculiar qualidade. O orador esteve explicando uma certa coisa e, embora haja falado durante 40 minutos, se não houver errônea compreensão do que quer dizer, ele não fez uso do pensamento. Esteve a mover-se de fato para fato, servindo-se de palavras para se explicar. Mas se, escutando, vocês estivessem movendo apenas, por assim dizer, horizontalmente, no nível verbal, nesse caso, vocês não terão penetrado vertical e profundamente em vocês mesmos. Assim, o silêncio é um estado de atenção, um estado de real descobrimento. Não se acha em silêncio se sua mente foi silenciada ou se você se deixa hipnotizar pelas palavras e os sentimentos do orador. Pergunta: se a compreensão não é permanente, se só se apresenta num clarão, o que acontece no intervalo entre os clarões? Resposta: é preciso compreender a estrutura íntima da experiência. Para a maioria de nós, a experiência é uma reação, é a resposta de nossa memória a um desafio. Essa memória das coisas que conhecemos pode ser antiga ou moderna, superficial ou profunda. E nós experimentamos de acordo com esse fundo. As novas experiências vão sendo acumuladas, armazenadas, e tornam assim cada vez mais forte o fundo. Quando há um clarão de compreensão, isso não constitui nenhuma resposta daquele fundo. Nesse momento, o fundo se mantém em silêncio. Se ele não está em silêncio, não há compreensão, porque então apenas interpreta, em termos de velho, aquilo que ouve e vê. O clarão da compreensão não é contínuo, não é permanente. A continuidade ou permanência pertence inteiramente ao fundo de experiência e conhecimento que perpetuamente está respondendo aos desafios. A compreensão só vem num clarão. E como surge esse clarão? Esse clarão não pode se verificar na mente indolente, deformada, tradicional, embotada e entorpecida. Nem tampouco naquela que visa o poder, a posição ou o prestígio. O clarão da compreensão só pode ocorrer na mente alertada e que continua alertada, mesmo quando nenhum clarão ocorre. Essa mente está sempre desperta e vigilante. Estar vigilante sem diferenciar, observando cada movimento de pensamento e de sentimento,
vendo tudo o que se passa. Isso é bem mais importante do que aguardar o clarão da compreensão. Você pode explicar melhor a questão de ver o verdadeiro no falso? Resposta: isso é tão simples e tão claro. Há necessidade de mais explicações? Considere qualquer coisa falsa, o nacionalismo, por exemplo. Perceber a falsidade do nacionalismo é perceber a verdade no falso. Ver o que é falso na autoridade, a falsidade da igreja é descobrir o verdadeiro. Perceber a verdade no ciúme, na ambição, na busca de poder, de posição e de prestígio, é ver sua completa falsidade. E quando vemos essa verdade, não uma pontinha dela, porém a sua totalidade, então esse próprio ver libera a mente do falso. Pergunta: não há perigo de condenarmos certas coisas que não aprovamos? Resposta: a condenação é uma reação, uma resistência. E aquilo que condenamos, evidentemente, não compreendemos. Suponhamos que eu seja católico, comunista ou qualquer coisa, e porque desejo descobrir a verdade relativa a essa questão, começo a considerá-la, a penetrá-la, e percebo então a falsidade do apego a qualquer dogma e crença, e assim de pronto as rejeito. Essa rejeição não representa uma condenação do comunismo ou da igreja. Vejo simplesmente que essas coisas nada significam para um homem que tem o sério desejo de descobrir o que é verdadeiro. Pergunta: quando a mente está perfeitamente quieta, silenciosa, quem está consciente desse silêncio? Resposta: quando você é alegre, feliz, no momento em que você se cientifica desse estado, já não é feliz. Você já percebeu isso? Não? No momento em que você se identifica com a felicidade, acabou-se a felicidade. Ela é, então, apenas uma lembrança. O silêncio não pode ser experimentado pelo eu. Talvez examinemos essa questão quando eu voltar a falar sobre a meditação. Interpelante: uma das causas de conflito em mim é a questão de saber o que é correto fazer. Krishnamurti: Senhor, o que é compaixão? Não é um estado de simpatia, piedade, consideração? E nele, por certo, não há o sentimento de ajuda ao outro. Estou aqui ajudando a todos os que me ouvem? Eu espero que não. E eu digo isso sério. Se tenho o sentimento de te estar ajudando, nesse caso eu me considero uma pessoa maior e, desse modo, torno vocês meus seguidores. Não nos referimos a nos ajudar uns aos outros, mas sim procuramos descobrir o verdadeiro. E esse descobrimento exige uma imensa compaixão. Nesse estado de compaixão, podemos dar ajuda, dar simpatia ao outro, mas não há um conflito interior. Interpelante: você disse ser a ambição uma coisa falsa. Não percebo como pode ser assim. Se renuncio a minhas ambições, puramente materialistas, para alcançar a sua imensurável compreensão, isso é ainda uma forma de ambição. A ambição é necessária se desejamos chegar a alguma parte na vida. Krishnamurti: tantas coisas estão envolvidas na ambição. Primeiramente, temos a autoridade. A autoridade de um padrão que você mesmo estabeleceu e que te obriga a seguir, ou a autoridade da estrutura psicológica social. Autoridade supõe obediência. A estrutura psicológica da sociedade exige que seja competidor, ambicioso, ávido, invejoso, sequioso de poder e etc. Se você percebe a falsidade de tudo isso, não deve rejeitar, no sentido dessa palavra, conforme expliquei essa manhã. A estrutura
psicológica da sociedade? Essa estrutura é que nos faz nos ajustar, que nos torna embotados, extremamente insensatos e, portanto, a mente religiosa deve estar livre da estrutura psicológica da sociedade. Ao dizer que um indivíduo precisa ser ambicioso para chegar na vida a alguma parte, o que significa isso? Significa lutar para alcançar uma alta posição nessa confusa e miseranda sociedade em que vivemos. Mas não é possível vivermos nesse mundo sem ambição e sem um alvo. Como se estabelece um alvo? Ou o projeta do fundo do seu próprio desejo, ou segue o exemplo, venera o êxito do outro. Assim se estabelece o alvo de cada um de nós, em conformidade com o condicionamento que nos foi imposto por uma determinada sociedade ou cultura. A projeção de um alvo decorre de nossas próprias reações, nobres ou ignóbeis. Ora, por que necessitamos de alvo? Desejar um alvo significa que não nos contentamos com viver plenamente dia por dia. Queremos ter o sentimento de estar chegando a alguma parte e por isso estabelecemos um objetivo para darmos à vida uma profunda significação. Nossa vida e atividades de cada dia pouco exprimem e assim projetamos um ideal que pensamos que lhe dará um significado. Mas não dá, porque o que projetamos, nós mesmos o criamos. O importante não é termos um propósito, porém sim vermos se nossa existência diária encerra em si alguma significação. Essa manhã vou falar sobre a meditação. É um assunto complexo e, no entanto, bem simples. A meditação não é de modo nenhum essa coisa misteriosa, oriental, que muitos de nós imaginamos e rodeamos de ideias românticas e absurdas. E para penetrar profundamente nessa matéria, como pretendo fazer esta manhã, certas coisas são evidentemente necessárias. Em primeiro lugar, devemos compreender que a palavra não é a coisa. A palavra meditação não é meditação. E precisamos estar extraordinariamente alertados para não permanecermos no mero nível verbal e considerarmos a meditação como coisa intelectual ou fantástica. E, portanto, sem real significação em nossa vida diária. Requer-se também uma mente sutil e bastante sensível. A sutileza e a sensibilidade combinam-se quando a mente já não está buscando. Pela palavra buscar, entendo o tentar alcançar um alvo, o perseguir visões, o deixar-se enredar em várias formas de auto-hipnose. Por outras palavras, precisamos ser capazes de pensar lógica, racional e claramente. Quando pensamos com clareza, sem nenhuma ânsia de buscar, vemos que o pensamento termina. E para se compreender o que é meditação, torna-se indispensável a terminação do pensamento. Antes de entrarmos nessa questão da meditação, devemos também compreender o que é uma mente religiosa. A mente religiosa não é a mente confusa e estagnada, prisioneira da crença, do dogma e do ritual. Ela não é escrava de nenhuma autoridade, não pertence a nenhum grupo, nenhuma religião organizada, não recorre a nenhum salvador, mestre ou guia. Ela é a luz de si mesma. Religiosa é a mente que está livre de toda influência. O ser dominada por qualquer espécie de influência deforma a mente. Não podemos eliminar as influências, mas cumpre-nos cientificarmos delas. Devemos perceber o quanto influem em nossa mente, consciente ou inconscientemente. As leituras sobre a meditação, isto é, acerca dos vários sistemas de meditar, que prometem ao meditador certos resultados, desde que se ajuste a um determinado modo de praticá-la.
Precisamos nos conscientizar de tudo isso e, em seguida, pô-lo de lado. A mente religiosa é simples e sem complicações. Para mim, a palavra simplicidade significa não estar envolvido em conflito. Não significa tomar só uma refeição por dia, andar de tanga ou retirar-se para um mosteiro. Isso não é simplicidade absolutamente. A mente está, então, apenas se ajustando a um padrão por ela própria ou por outro estabelecido, como reação à complexidade da vida. A mente religiosa é simples e direta. Não está enredada em palavras e não cria nenhum intervalo de tempo entre o que é e o que deveria ser. Percebe diretamente os fatos psicológicos de sua própria natureza e, portanto, não oferece o solo no qual se enraizam os problemas. Vejamos agora se podemos entrar, passo a passo, na questão da meditação. Considero a meditação tão importante como o banhar-se, o comer ou contemplar a beleza das montanhas e as superficialidades de nossa mente. É tão importante como o ganhar o sustento. Se não sabe meditar corretamente, muito tem perdido. O esplêndido despertar da vida, pleno de beleza e de riqueza. Escute, pois, o que eu vou dizer. A meditação é um estado maravilhoso que nenhum esforço requer. Em regra, estamos condicionados para fazer esforço. Lutamos para alcançar um resultado, ou reter uma dada experiência, ou para acumular conhecimento. E tudo isso implica várias formas de conflito. E se não compreende o conflito, a mente não tem possibilidade de se pôr naquele estado isento de esforço e que é a meditação. Como, em geral, não sabemos o que é meditação correta, importa que nós mesmos o descubramos. Não vou lhes ensinar nenhum método, porque todo método ou sistema de meditação é simplesmente um meio de cultivar o hábito. E a mente que se enreda no hábito fica embotada, insensível e privada de inteligência. Necessitamos compreender e nos livrar totalmente dessa ideia de ajustamento a um padrão, não importa quem seja o suposto fundador desse padrão. Precisamos compreender o significado de todos os padrões, de todos os sistemas. Há sistemas que oferecem um certo resultado na meditação, e quando regular e seriamente pratica um tal sistema, ele de fato produz uma certa experiência ou estado. Mas o sistema molda a mente, lhe dá forma em conformidade com aquele padrão e, portanto, ela não está livre. Assim, para descobrirmos o que é a verdadeira meditação, é necessário nos libertarmos desse processo imitativo. Essa é uma matéria de tal magnitude, envolvendo variações e sutilezas tão extraordinárias, que se torna realmente difícil saber onde começar. Para a maioria de nós, a vida é agitação constante e labuta. Ela é sofrimento, alegria passageira, um sempre cambiante padrão de sombras e luz. Nada permanece. E, portanto, consciente ou inconscientemente, buscamos alguma forma de permanência. Permanência que, variadamente, chamamos de paz, felicidade, Deus e esclarecimento. Nos vendo em conflito, numa interminável condição de fluidez, desejamos um estado permanente. Mas não há nenhum estado permanente. Se alcança um estado permanente, sua mente está morta. A meditação, pois, não é nenhuma maneira de alcançar qualquer forma de permanência. E também não é oração. A oração supõe súplica, rogo, o recorrer a outro em busca de conforto, de segurança psicológica. A meditação não é contemplação. A contemplação significa aplicar a mente a uma certa coisa e esperar
observar, há nela dualidade, o observador e a coisa que está sendo observada. Portanto, a meditação não é contemplação, nem tampouco o despertar de visões. As visões são puramente reação, resposta procedente do seu fundo. Se você é um devoto cristão, você pode ver o Cristo e considera isso uma extraordinária experiência espiritual. Mas não é nada disso. Trata-se apenas de uma experiência condicionada, da projeção de uma mente imatura sem compreensão. Assim como vê o Cristo, o budista verá o Buda e o hinduísta sua divindade particular. Tudo isso são projeções do próprio condicionamento. E precisamos estar livres dele. E o libertar a mente desse condicionamento faz parte da meditação. Nessas últimas 2 ou 3 semanas, eu estive discorrendo, entre outras coisas, sobre a questão do medo e do sofrimento. Quando temos medo ou quando nos acabrunha o sofrimento, não podemos nos achar no estado de meditação. Para quem realmente deseja compreender a profundeza e a beleza da meditação, o medo deve cessar e nenhum sofrimento deve existir. E quando livres do medo, da amargura, de toda a estrutura psicológica da sociedade, que é feita de ambição, de avidez, de inveja, do desejo do êxito, da existência de poder, posição e prestígio, quando tudo isso foi examinado e compreendido, o cérebro se torna então tranquilo. Mas só pode compreender e se livrar de toda essa agitação se dela se conscientizar sem nenhum esforço. Se luta para transformar o medo em coragem, não pode alcançar o inteiro significado do temor. Conforme tenho explicado, o cérebro humano é o resultado de séculos de existência condicionada, animalística, e esse cérebro precisa ficar completamente quieto. E não podemos torná-lo quieto por meio de disciplina e de compulsão, mas ele fica espontaneamente tranquilo ao compreender todas essas coisas sobre que estive falando. Está agora bem claro que, para que a mente possa se achar no estado de meditação, é imprescindível a eliminação do conflito. Existe conflito enquanto a divisão entre o pensador e o pensamento. E para a maioria de nós, o pensador está separado do pensamento. O experimentador difere daquilo que está sendo experimentado. Existindo essa divisão, será inevitável o conflito, porque ela é a origem do conflito. Eis porque é absolutamente necessário fazer cessar essa divisão. O pensador é o sensor, o produto condicionado de séculos de atividade egocêntrica. Ele constitui o centro do medo, do conflito e do sofrimento. Eu estou entrando paulatinamente nisso que é a meditação. Não fique até o fim à espera de uma descrição completa de como meditar. O que agora estamos fazendo faz parte da meditação. O que se precisa fazer é estar ciente do pensador, sem tentar dissolver a contradição, para operar a integração do pensamento com o pensador. O pensador é a entidade psicológica que tem acumulado a experiência na forma de conhecimento. É o centro que está sujeito ao tempo e resulta de influências ambientes sempre cambiantes. E desse centro ele olha, ele escuta, ele experimenta. Enquanto não se compreender a estrutura e a anatomia desse centro, haverá sempre conflito. A mente em conflito, nenhuma possibilidade tem de compreender a profundeza e a beleza da meditação. Na meditação não pode haver pensador, e isso significa que o pensamento deve terminar. O pensamento, que é impelido pelo desejo de alcançar um resultado. A meditação, nenhum interesse tem em resultados.
Não é questão de respirar de uma certa maneira, de olhar para a ponta do nariz, ou de despertar a faculdade de executar certas habilidades, ou qualquer das restantes infantilidades e absurdos. Mas se esteve escutando essas palestras com plena atenção, aprendendo mais ou menos o significado do que se esteve dizendo, verificará existir um estado mental que é sempre meditativo. A meditação não é uma coisa separada da vida. Quando conduz um carro ou está sentado num ônibus, quando tagarela a esmo, quando passeia sozinho numa floresta, ou observa uma borboleta que se deixa levar pelo vento, cientificar-se de tudo isso, objetivamente, faz parte da meditação. A outra coisa que eu gostaria de assinalar, a diferença entre concentração e atenção. Quando se dá um brinquedo novo a uma criança, a concentração dela é completa. Ela fica quieta, para suas traquinices, para se absorver inteiramente naquele brinquedo, completamente desinteressada de tudo mais. Em geral, desejamos brinquedos que nos absorvam, quer se trate de adquirir saber, ou do símbolo do Salvador, ou de um belo quadro, ou dos efeitos estimulantes da missa, ou da prática de uma certa forma de disciplina, como, por exemplo, o controle da respiração e etc. Tudo isso são brinquedos que absorvem a mente. E assim, absorvida, limitada, empolgada pelo brinquedo, a mente se torna concentrada. E ainda quando rejeita esses brinquedos, como em geral o fazem as pessoas inteligentes, mesmo assim, continua existente o impulso para você se absorver em seus próprios pensamentos, em sua experiência e em seu saber. Essa absorção ocasiona também uma certa concentração. Mas se a observar, verá que essa concentração é um processo de exclusão. Há também outra forma de concentração. A do colegial que deseja olhar pela janela, mas o mestre lhe manda ler um certo livro. Sabe esse jovem que, se deseja passar nos exames, não poderá estar sempre a olhar pela janela, e assim se exercita para estudar. Isso produz uma forma de concentração. Mas como a concentração da absorção, ela se baseia na exclusão e também na resistência. Para a mente que dessa maneira aprendeu a concentrar-se, há sempre uma distração, e ela, portanto, está sempre a lutar contra essa distração. Eis o que fazemos quase todos quando nos concentramos, não é? Resistimos às chamadas distrações, a fim de nos concentrarmos numa certa coisa, a qual pensamos que devemos aplicar a nossa atenção. Ora, a enorme diferença entre concentração e atenção. Achando-se atento, você pode ouvir o barulho daquele riacho, ouvir o trem que passa, o ciciar do vento entre as folhas e os movimentos dos que estão próximos de nós. Ver as variegadas cores dos trajes das pessoas, notar a forma desse pavilhão e, ao mesmo tempo, escutar o que diz o orador. A mente, então, nenhuma fronteira tem. E nessas condições, ela pode se concentrar sem exclusão de nada. Mas quem apenas aprendeu a se concentrar não pode estar atento. Esse estado de atenção sem resistência, sem conflito, sem se forçar a mente num canal pré-determinado, é absolutamente necessário. E quando tiver atingido esse ponto, verá por você mesmo com que facilidade e suavidade se torna existente o silêncio da mente. O silêncio que nós geralmente buscamos é o silêncio do declínio e da morte. A chamada paz, alcançada pelos monges e outros que se retiraram do mundo, é em geral uma condição de completa insensibilidade, um estado de embotamento.
Eles, de fato, experimentam um certo silêncio mental, mas é o silêncio morto da exclusão. Já o silêncio a que me refiro é um estado de atenção em que se percebem todos os sons, todos os movimentos, todas as variações do pensamento e do sentimento. Se existe um experimentador ou observador do silêncio, não há silêncio, porém algo projetado pela mente. No silêncio completo, não há experimentador do silêncio, mas sim um estado de atenção em que ouvimos o avião a nos sobrevoar, o trem que passa e, ao mesmo tempo, a mente está atenta ao que se diz. Ela observa e escuta tudo. Desse imenso silêncio em que a mente já nada busca, espera, deseja ou exige, provém um movimento que é criação atemporal e inexprimível. Não é a criação do escritor, do pintor, do músico, porém algo que transcende tudo isso. Essa criação é energia. Energia que é morte, energia que é amor. E nela não há começo nem fim. Ela só se manifesta pelo autoconhecimento. E esse processo, no seu todo, é meditação. Espero que não estejam sendo hipnotizados por minhas palavras. Com profunda investigação interior e pondo de parte rigorosamente toda a sua mediocridade, inveja, avidez e desejo de fama, morrendo para toda espécie de técnica ou habilidade que houver adquirido, de modo que não seja ninguém, saberá então por você mesmo o que é criação. Mas se apenas está sendo influenciado por outro, então isso não é meditação. A inocência que você tem descrito difere da meditação? Resposta. Em algumas das nossas reuniões, aqui tive a ocasião de falar a respeito do estado de inocência. Disse que a mente inocente é aquela que não está aprisionada na estrutura psicológica da sociedade e, portanto, se acha livre de conflito. Sobre ela não pesam as lembranças de coisas passadas, o que, entretanto, não significa um estado de amnésia. Já não aprende nenhuma técnica, embora a técnica seja necessária. E o interrogante deseja saber se há diferença entre esse estado de inocência e a meditação sobre a que estive falando essa manhã. Uma de nossas dificuldades, assim me parece, é que nos apoderamos de uma palavra, tal como inocência ou imensidade, ou criação, e depois procuramos relacionar todas as coisas com essa palavra. Como já disse, a palavra não é a realidade. A palavra meditação não é a própria meditação. A palavra inocência não é o estado de inocência. Mas quando existe esse estado de inocência, ele é também um estado de meditação. Você não pode alcançar essa inocência enquanto for ambicioso, enquanto sua mente for medíocre, enquanto estiver aprisionado na estrutura psicológica da sociedade e nada for senão uma técnica corporificada. Como somos na generalidade. Exercemos certa atividade, pois temos de ganhar o sustento, e pouco melhores somos do que máquinas, por mais talentosos, sagazes e sutis que sejamos. Uma mente maquinal não é uma mente inocente. Os computadores, os cérebros eletrônicos, provavelmente são inocentes, mas são feitos de metais e não são entes vivos como nós. Com o tempo, poderá ser inventada uma máquina com uma determinada espécie de vida própria, e talvez não estejamos muito longe disso. Mas quando nos reduzimos ao ponto de funcionar como máquinas em nosso esforço tecnológico, nossa aquisição de saber, nosso acumular de experiência, assim não haverá inocência. A inocência é aquele estado no qual a mente é sempre jovem e fresca.
A mente inocente nenhum medo tem da morte, nem de coisa alguma, e está, portanto, livre do tempo. Pergunta: talvez possamos ficar nesse estado de inocência ou meditação enquanto despertos, mas o que acontece quando dormimos? Resposta: estamos despertos durante o dia? Presumimos que sim. Nos achamos despertos se nos deixamos aprisionar em hábitos de pensamento, em atividades e condutas rotineiras? Se constantemente condena, compara, julga, avalia ou se considera como pertencente a uma certa raça, nacionalidade, cultura ou religião, você está desperto? Se o hábito te domina e, portanto, não se acha desperto durante o dia, o sono, nesse caso, é apenas uma continuação desse mesmo estado mental. Faz, então, muito pouca diferença se fisicamente está dormindo ou acordado. Você pode frequentar assiduamente a igreja, recitar orações ou cantar um mantra, como acontece na Índia, ou se entregar a qualquer das outras práticas, como habitualmente fazem as chamadas pessoas religiosas. Ou pode repetir chavões, como os políticos, ou contemplar a vida de um ponto de vista artístico. Mas constitui qualquer dessas coisas um estado de inteligência desperta? Encontrar-se nesse estado de inteligência desperta é ser a luz de si mesmo. Não se tem, então, nacionalidade, nem igreja e nem Deus. Não se depende da música, da pintura, da beleza das montanhas. Não se depende da família, do marido, da mulher e dos filhos. E quando, interiormente, uma pessoa se acha desperta, o que é então o sono? Que significação tem o sono quando tanto o consciente como o inconsciente se mantêm totalmente despertos? É a pessoa embotada, envolvida em conflito, que sonha. Os sonhos são apenas sugestões do inconsciente, nos conservando atentos durante o dia, tudo observando dentro e em redor de nós, mas não de um centro de julgamento ou condenação. Se assim nos achamos ao dormir, não sonhamos. Se quando está desperto, tomando um ônibus, ouvindo um concerto, passeando a sós, conversando com amigos, percebe de imediato e sem reação as suas sugestões ou mensagens do inconsciente, se todas as coisas que se passam interior e exteriormente são de pronto observadas, reconhecidas e compreendidas, então, ao dormir, sua mente estará quieta. E porque está quieta, pode alcançar grandes profundidades. E verá que esse estado de profundo silêncio durante o sono traz frescor, purificação, e assim o dia seguinte é um dia diferente. Traz consigo algo novo. Mas tudo isso requer uma extraordinária percepção interior. Pergunta: há visões não condicionadas? Essas duas palavras não são contraditórias? O que está implicado na palavra visões e o que envolve o termo condicionado são coisas essencialmente diferentes. Como já expliquei, Senhor, nossa mente está condicionada e não podemos evitar os sermos condicionados. Desde a infância, ela é moldada pela educação no lar e também na escola e no colégio, e posteriormente continua a ser condicionada pela sociedade. Somos cristãos, judeus, hinduístas, comunistas e sabe Deus o que mais. Quaisquer visões que tenhamos hão de ser conformes com o nosso condicionamento religioso. E quanto mais requintado esse condicionamento, tanto mais requintadas as visões. Já examinamos o que significa mente descondicionada e, portanto, não vou tratar disso agora. A mente livre não tem visões. Deus não é uma visão.
Ouvinte, não perceba a relação existente entre a morte, o sofrimento e o estado de meditação. Resposta. Para perceber o inteiro significado do sofrimento, não apenas verbal ou intelectualmente, mas sim o penetrando a fundo e nos libertando de sua ação corrosiva e interior, a mente precisa se achar num estado de meditação. Toda verdadeira investigação é um estado de meditação. Para compreender o significado da morte, compreensão que significa morrermos todos os dias para nossos talentos, nossas qualidades, nosso trabalho e nossas lembranças, precisamos estar imparcialmente atentos, plenamente vigilantes. E esse estado de atenção pura é meditação. Não há diferença entre meditação e compreensão do sofrimento, porque a compreensão do sofrimento é o começo da meditação. Para poder ir muito mais longe na meditação, a mente deve estar livre de todos os liames psicológicos. Nesse estado de liberdade, há um movimento que não envolve distância nem tempo. E esse movimento é criação. Tudo isso faz parte da meditação. Pergunta. A atividade criadora das grandes artistas difere do movimento criador de que fala? Resposta. Devo dizer que sim, mas essa é uma questão de que não desejo tratar nessa manhã. O movimento criador não exige expressão. De nenhuma técnica depende, de nenhum dom ou talento. Pelo contrário, qualquer dom, todo talento deve desaparecer para que a mente se encontre com essa imensa criação. Você pode perguntar, mas se o movimento criador de que fala não pode ser posto numa tela, não pode se expressar num poema, em arquitetura, em música, que valor tem então? Nenhum, absolutamente. Ele não é coisa mercadejável. Dele, nenhum benefício você pode oferir. É algo absoluto. Podemos sonhar com traduzir em ação o movimento criador, expressá-lo em palavras e pô-lo numa moldura, mas nunca poderemos fazê-lo. O artista poderá, em raros momentos, ter um sentimento de algo transcendente a seu pequenino ego, mas isso não é movimento criador. Só pode vir à existência aquela imensidade quando o eu está de todo ausente e a mente, portanto, é de verdade religiosa.